Na frente de guerra, ele sentirá na pele que devemos, em primeiro lugar, olhar por nós mesmos. Onde não existe egoísmo, desaparece o conforto e a própria vida. Temos, na Terra, de pensar no dia de amanhã, e para isso temos de fazer alguma coisa hoje. Essa filosofia barata, que encontramos em abundância entre gregos e romanos, desaparece na vida prática, principalmente nas lutas de corpo a corpo, em defesa dos patrimônios coletivo e pessoal. Vamos esperar. Só lembrando que isso aqui é o pai do Francisco, né? Dentro da mentalidade que ele tinha, achando que o fato do Francisco ter ido para a guerra e estar, como ele mesmo disse, né, entre os homens de verdade, ele mudaria a sua conduta. Francisco e Shaolin estavam enganados quanto à guerra. Gostavam imensamente daqueles treinamentos, horas a fio, nos arredores de Assis. Todavia, ali eram irmãos com irmãos, não havendo domínio de sentimento de ódio, sendo tudo mera aparência. Será que, quando chegasse o momento decisivo de matar ou morrer, teriam eles coragem de se entregar aos sentimentos contrários ao amor? Inseparáveis, partiram para a luta, mas a providência divina convocou-os para outro tipo de guerra. Em acirrada batalha, Francisco foi encurralado pelos inimigos. Shaolin avançou em sua defesa e caiu igualmente no cerco. Ambos. Eita, peraí. Só um minutinho aqui que está quase sem bateria. Foram atados a uma árvore até que cessasse o combate, após o que lhe foram levados como presos valiosos. Suas vestes denunciaram que eram nobres. Na prisão coletiva, Francisco e Shaolin compreenderam que libertar Assis do jugo romano não era a tarefa mais importante. Talvez fosse pior tirá-la do poder de Roma e entregá-la aos feudos, pois a política feudal, na mão de muitos senhores, dividia Assis, e a pressão sobre os escravos seria mais cerrada, e eles iriam sofrer mais o arroxo das leis dos poderosos contra os mais fracos. Os barões, os condes, a burguesia, enfim, os latifundiários se expandiriam por todo o território italiano e quebrariam a harmonia nacional. É interessante eles terem essa percepção em 1200, né? E a gente passar pela mesma situação 1000 anos depois, né? O clero romano manipulava a posse dos títulos de nobreza e os vendia, à sua conveniência, no mercado nacional, a peso de muito ouro. O império temia a influência dos sacerdotes e os deixava livres em determinadas áreas de comando. Francisco e Shaolin, conversando demoradamente na prisão, encontraram a ponta da meada dos seus deveres. Matar não seria a solução. Tomar uma cidade, duas ou mais, não iria resolver os problemas. Destruir seria muito pior. Vamos, Shaolin, disse o filho de Bernardone, analisar mais profundamente o Cristo e segui-lo, que jamais erraremos. Assentados em tosco banco, que lhes servia também de catre, proseavam horas sem conta, lembrando-se de tópicos evangélicos concernentes ao assunto. Francisco
servia-se da memória prodigiosa do companheiro que tinha lido o livro sagrado 2 vezes apenas e que, se fosse preciso, o recitaria todo. O filho de Pica, mesmo na prisão, sentia-se livre, pelo muito que estava recebendo da graça divina. No entanto, o maltrato a que não estava acostumado fê-lo definhar. Perdera quase por completo o sono e o único que emitia era a tosse, que incomodava os outros prisioneiros. Shaolin emagrecera também, mas como era dado a exercícios de respiração, sustentava-se pelo ar que conseguia respirar e, quanto ao oxigênio viciado da prisão, isso não era problema, pois ele o atraía como a outros elementos da natureza que, quando convocados, se associam por atração da mente adestrada. E ainda o repartia com o amigo e com os outros companheiros de prisão. Só vou fazer um pequeno comentário nessa parte aqui, quando o Shaolin ele mostra, né, que ele se alimentava da própria respiração, né? Então, o que é isso? É absorver as energias do prana, né? As energias do hálito divino, do éter, que envolve a todos nós, envolve tudo no universo, né? E daí a gente volta a uma conversa que a gente já começou a ter algum tempo atrás, eu, o Ismael, a Neuza, da importância da respiração e ligar essa respiração mais adequada no nosso trabalho de radiação. Porque quanto melhor a gente respira, mais a gente consegue manipular e absorver essa energia divina que está ao nosso redor. E se a gente consegue manipular melhor essa energia, melhor a gente vai conseguir irradiar. E Silvio, um ponto também nessa parte que eu achei muito bacana é quando na última frase ele fala assim: e ainda o repartia com o amigo e com os outros companheiros de prisão. Então, ou seja, né, ele já tinha essa capacidade de absorver os elementos vitais da atmosfera, se nutrir e ainda ele cita aqui o aspecto de repartir, né? Ou seja, é um trabalho de radiação. Ele conseguia se ligar com os companheiros, se conectar com essas ligações energéticas e doar esse fluido vital, nutrindo e auxiliando os companheiros da prisão, né? Então, é basicamente o que a gente realiza aqui no sentido dessa doação de energia que é trabalhada e utilizada pelo mundo maior para processos de curas, né, para processos de acolhimento e de vários fins. Então, essa última fase eu também achei muito bacana. Que é a Eu achei descrição do bacana nosso também trabalho, né? isso. Achei bacana também por ele estar dentro da prisão. Quando a gente pensa no nosso próprio corpo, a gente também pode ou estar numa prisão, né? Ou estar conectado com o todo. Então, eu lembrei do livro da Peregrina que ela fala também, né? Quando ela foi presa numa das caminhadas, uma das presas fala: Nunca vi você é a primeira que chegou aqui sorrindo. Aí ela fala: Podem aprisionar meu corpo, mas a minha alma vai ser sempre livre, né? Então é isso, não importa, a gente vai criando, né, esses pensamentos, essas formas que vão, às vezes, aprisionando, mesmo você estando num local mais aberto, mais livre, né? Então essa possibilidade é a possibilidade da mente, né? De compreender que essa união, essa respiração, como o Silvio fala também, esse ar, né, que nos rodeia, toda a vida, né, ela não se restringe ao nosso corpo, né, é uma coisa muito maior, né. A gente pode estar com os pensamentos super elevados aí, me vieram essas reflexões.
Né? E isso me lembrou uma coisa, né, que já se discutiu aqui também em vários dias diferentes. É justamente para a gente não ter a capacidade de exercer esse bem-estar mental, independente do lugar onde a gente está, que a gente acaba criando os nossos próprios umbrais. Porque a gente se vê numa situação ruim, então a gente nos transporta para um lugar ruim e aquilo vira um círculo vicioso, você não consegue sair dali e não consegue pensar nada que te eleve. E eles mostram isso, a Peregrina mostra isso, que não importa o que está à sua volta, não importa por onde você está caminhando, onde você se encontra. O que está dentro de você é o que importa. É o que você consegue perceber no mais íntimo da sua mente, no mais íntimo do seu coração. Isso é o que cria o ambiente ao seu redor. E não aquilo que você pode ver com os olhos ou tocar com as mãos. E, gente, e nesse ponto da prisão, eu tenho um ponto que eu também achei que serve como uma reflexão, que é como o mundo espiritual às vezes coloca numa situação que é para a pessoa ela parar e refletir sobre a vida, né? Então, a gente está vendo no texto que o Francisco ele está em todo aquele processo de reflexão, buscando entender qual é a missão da vida dele, e a vida acaba levando ele e ele fica preso ali junto com um companheiro que consegue entendê-lo nesses ideais mais íntimos, né? Mas ali que está pulsando nele, e é uma parada que a vida fala assim, olha, agora é o momento de vocês, né? Vocês não podem se distrair com outras coisas, estão aqui na prisão e vão entrar mais profundamente na missão de vocês. E isso acontece conosco também, né? Então, às vezes vem como uma doença, que a pessoa ela para o trabalho, para as distrações da vida e está ali se recuperando, é um momento de reflexão, né? Ou os vários aspectos da vida que faz com que ele saia um pouco daquele, daquele motor, daquele ciclo, né, que a gente nem reflete direito, e para e consegue refletir sobre isso, né? E a pandemia veio muito como isso para a humanidade. Foi aquela parada que a humanidade deu, né, apesar de muito sofrimento, muita dor, mas foi um momento de introspecção, aonde as pessoas, os grupos, né, países passaram a pensar em outros aspectos, pensaram, refletiram em muitas questões internas que vão ser importantes ainda, nesse caminho evolutivo que a humanidade está seguindo. E também um divisor de águas, né? Porque todo esse momento de reflexão acaba dividindo, né? Aqueles que podem ser auxiliados pelo amor ou aqueles que precisam de um pouco mais de dor para compreender realmente que estrada seguir, né? Eu queria colocar um outro ponto aí, essa questão que ele colocou, que ele atrai elementos da natureza, né? Então, assim, fico imaginando que ele, né, devia, né, pensar na natureza, numa cachoeira, então assim, atrair aqueles elementos, né, da água, do ar, né, para se alimentar e alimentar os companheiros, né? Então, o quanto é importante esse nosso contato, né, com a natureza. Se a gente não consegue fazer isso, né, da gente abstrair, né, de mentalizar um local, um campo, flores, né, conseguir sentir o perfume, tudo isso vai nutrindo a gente, né? Então, a necessidade também da gente estar em contato com a natureza, para absorver essa energia dos elementos da natureza, né? Numa cachoeira, quando você sente aquele vaporzinho que entra, você aspira, né, inspira e leva aquilo para dentro do pulmão. Como é gostoso, né, você respirar o ar puro da natureza. Então é importante a gente lembrar também desse contato, né? Quem mora em casa é bom, né? Parkway, aí, para essa banda que tem bastante, né? O Ismael, lá também a área dele tem bastante verde, né, Ismael? Vai estar Então, Solange aí.
não é a Solange, né? Então, assim, a gente que está mais dentro dos prédios aqui, né? Mas onde tiver uma árvore, aquela questão do abraçar uma árvore. Vocês já abraçaram uma árvore? Quem aí já abraçou uma árvore? Levanta o dedo. Eu abracei. Gente, é uma coisa impressionante. Você abraçar uma árvore. É uma coisa assim, uma energia. É uma coisa assim que você viaja, muito bom. É impressionante. Então, se vocês puderem, quem ainda não abraçou, abrace uma árvore. É muito bom. Francisco foi removido do cárcere devido ao seu estado e em seguida foi solto, favorecido por leis que garantem o ser humano, nas horas em que o desequilíbrio assoma ao mundo biológico, a humanidade de muito deve aos romanos, contributo louvável no que concerne à criação de leis sociais, das quais muitas haverão de vigorar por muitos milênios, como ocorre com os 10 mandamentos. Francisco regressou à casa desfeito e combalido. Os bacilos de Koch, que não eram conhecidos naquela época, invadiram-lhe os tecidos pulmonares, numa guerra interna, na qual iriam se destruir mutuamente. Apesar disso, seu regresso foi motivo de alegria para todos, menos para Pedro, que jamais esperara que seu filho voltasse derrotado como um nada. Na soma dos valores da família, atribuindo tudo isso à influência da sua mãe e da velha grega. Francisco, entre a vida e a morte, delirava. Pica e Jarla não saíam da cabeceira do rapaz e intercalavam xaropes com orações. Pedro, furioso, passou dias sem que a família o visse. Foi várias vezes procurar seu confessor e este o aconselhou para esperar mais um pouco, que deixasse o rapaz melhorar, para depois saber o porquê do fracasso. Um nobre nunca cai em mãos de carrascos, sendo preferível dar a vida em troca da honra. O moço de Assis emagrecera assustadoramente, mas, enfim, numa manhã, um tanto quanto renovado, abriu os olhos. Parecia estar voltando de uma grande viagem. Sentiu fome e logo lhe foi servido suculento caldo, juntamente com o qual sorvia o amor, como alimento da alma, partindo de sua mãe, Jarla e Folie. Daí algumas semanas via-se Francisco andando apoiado em um bastão, no grande quintal da mansão, e a moçada de Assis não o deixava a sós. Francisco era amado por todos, principalmente pela juventude. Já refeito, recomeçara as suas andanças a cavalo, pelos arredores de Assis, sentindo e entendendo a natureza. Periodicamente, seu pai o recriminava pelos acontecimentos infaustos, e ele silenciava o quanto podia, reconhecendo sua posição de pai. Lembrava-se constantemente de Shaolin, que o compreendera em profundidade. Onde estaria ele? O coração lhe ensinara que Deus nunca abandona seus filhos, principalmente os mais obedientes, e Shaolin tinha grandes qualidades. Francisco, já bem disposto, pensou em alistar-se na cruzada, pois nela ia defender uma causa nobre, e em Assis havia um posto de alistamento, do qual o bispo fizera chefe por ordem do Papa Inocêncio III. Deveria ser intuição divina, pois até se crianças estavam se alistando, abandonando seus pais para servirem cegamente a Deus à causa da igreja. Porque ele, um rapaz, não faria o mesmo? E daí a dias orava
o nome de Francisco no grande livro rubricado por Inocêncio III, com emblemas da cruz e da espada gravados na capa. E quando alguém folheava as páginas para que Francisco assinasse, como o primeiro passo do brado de guerra de mais um filho de Assis, este espantou-se ao ler rapidamente o nome de Shaolin em folha contígua. Já se havia alistado seu grande amigo. Seu coração pulsou com mais interesse para lutar contra os turcos e expulsá-los das terras santas, esplendendo o nome de Cristo nas páginas da história, como sendo o maior mestre de todos os tempos. Por Jesus, daria a vida sorrindo. Morrer por Cristo era um prazer maior. E agora, onde encontrar Shaolin? Deveria apressar-se, pois era provável que estivesse em Veneza, pois de lá iriam partir as primeiras levas dos soldados de Deus. Capítulo 15. Cristo fala. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Francisco era alma impetuosa em suas decisões. Todavia, vibrava em seu coração a obediência às leis de Deus. Sabia que elas existiam, cabendo-lhe, pois, descobri-las fora e dentro de si. Já tinha lido muito sobre as grandes vidas, suportado por eles em favor da paz e dos sofredores. E, principalmente, para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ser conhecido por todas as nações do mundo e por todas as criaturas de Deus. Mesmo em tenra idade, nunca duvidava da eficácia dos sacrifícios e da renúncia, mostrando assim à humanidade que Deus está sempre presente, ajudando-a. E ele tinha fortes pressentimentos de que deveria, algum dia, se entregar de corpo e alma à grande fraternidade, aquela que nivela as criaturas, de sorte que todos os homens sintam o mesmo amor e os mesmos interesses de se ajudarem mutuamente. O filho de Dona Maria Picalini estava inquieto, preocupado com o que deveria fazer. Tinha se alistado em defesa de Assis, terra que o recebera como filho do coração, onde depois fora derrotado e preso, jogado numa cela qual um cão. A violência dos milicianos que o prenderam e que não respeitavam os seres humanos fazia-o lembrar de seu pai. Presenciou mortes impiedosas causadas por simples respostas de prisioneiros na revolta de seus corações. E naquele transe, mesmo sendo chamado de covarde, notou o valor da obediência e ainda que o amor cobre ou apaga a fúria e o ódio dos que se encontram como vencedores. E nessas deduções, o seu coração lhe segredava que o seu caminho era outro, e não aquele das guerras fratricidas. Computava ideias de todas as procedências que a sua mente nem associava, e acabou certificando-se de que a violência era filha legítima da ignorância e que, para quem sentia a presença de Deus no coração, o melhor caminho era o que Cristo delineava para a humanidade. No entanto, rejeitava muitas regras estabelecidas na religião vigente no mundo, que colocava Jesus como inspirador dos seus conceitos, e nas que, em momentos de conveniência própria, esquecia os mais elevados conceitos do Divino Mestre, os conceitos do amor a Deus e ao próximo.
Francisco estava como que afogado em um mar de filosofia espiritualista, em que se misturaram o ódio com o amor, a caridade com o egoísmo, a mansidão com a violência, a dúvida com a fé, para satisfazer ao Estado e ter o apoio da política temporal. Sua mente vasculhava toda a extensão da filosofia e da cultura, dos arranjos políticos e das religiões. Meditou demais nas guerras religiosas, como, por exemplo, nas cruzadas, que já duravam muitos anos. E por quê? Por causa de um sepulcro vazio que o próprio mestre desmentiu, quando os seus seguidores, Maria de Madalena e outras mulheres, procuravam adorá-lo e encontraram removida a pedra e um anjo anunciando a quem viesse à sua procura que ele era espírito e que necessário era adorá-lo em espírito e verdade, dizendo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que depois de mais de 1000 anos iriam os homens lutar, matar em nome daquele que somente pregou a paz e o trabalho, o perdão e o amor? Era realmente uma guerra de interesses, baseadas em cabeças doentes, que desconheciam o valor da verdadeira felicidade. Francisco, renovado em ideias, caiu em profunda apatia, visualizando a sociedade humana, como se a humanidade estivesse dentro de suas mãos abertas, e olhou-a, observando todos os fatos e os feitos dos homens. Sentiu-se abatido, pensando em muitos caminhos. No entanto, sentiu-os todos bloqueados para uma nova dinâmica de pensamento. E surgiu em sua mente, como uma esperança, a voz que sempre ouvia, dando-lhe conselhos elevados, como também conforto espiritual. Monologava no silêncio do coração. Acho que podemos parar aí.